Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aí para mais um webinar do Embarcados. E hoje nós trazemos aí um assunto muito interessante, aí, uma novidade, tá em primeira mão aqui. Nós trazemos esse assunto para a gente debater ao vivo e com especialistas da área e pessoas que estão trabalhando aí no Brasil com a ISA RISC-V. Então vai ser bem bacana. Tô vendo aí que a galera já está falando aí de onde está assistindo. Então, Oswaldo de Santo André, Larissa de Rondônia. Então fique à vontade aí para colocar aí a cidade, estado, só para a gente ter uma ideia que vocês estão escutando bem. E caso tenha algum problema aí de áudio, fique à vontade para colocar aí no chat, tá? Então, a gente está continuando aí a nossa sequência de webinars. Então, a gente tem um webinar garantido aí por mês até o final do ano, tá? Então, sempre aí no horário noturno. E durante o ano também a gente vai ter outros webinars aí à tarde, tá? Então, bem bacana. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Então, eu sou o Fábio Souza, vou estar aqui com vocês aqui representando o Embarcados e a gente vai estar aqui fazendo aí o meio campo entre vocês e os nossos convidados aqui que estão falando sobre o assunto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Mouser Electronics, tá? Ela está patrocinando essa sequência de webinars, permitindo que nós levamos esse conteúdo ao vivo aí para vocês possam interagir aí com os convidados, tá? Então isso é bem interessante. Para quem não conhece a Mouser é uma grande aí distribuidora de componentes, tá? Que inclusive agora eles lançaram aqui um escritório no Brasil para atendimento aí, tanto suporte aí para vendas como suporte técnico, tá? Em português. Então bem interessante. E a gente agradece bastante aí a Mouser por apoiar aí os nossos webinars e permitir que a gente leve esse conteúdo aí para vocês, tá? Então, essa sequência de webinars aí do Embarcados Experience. E aproveitando também, deixando um recado, nós estamos aí promovendo o Seminário de Sistemas Embarcados e IoT 2019. Ele vai ocorrer no dia 29 de junho em São Paulo, tá? E esse seminário a gente vai trazer palestras e workshops, tá? Na área, então a gente vai ter bastante assunto, né? Então, se vocês entrarem aqui no embarcados.com.br/seminário de sistemas embarcados e IoT 2019, vocês vão ter todos os detalhes. Inclusive, agora a gente já tem a grade, tá? Então, vai ser um sábado, o dia inteiro, vai ser na Universidade de São Judas, e a gente tem uma grade aí que vai cobrir aí desde firmware, passa aí para o RTOS, Linux embarcado, internet das coisas, também aí discutir um pouco sobre C e C++, né? Porque se vai usar C ou há vantagem de usar o C++, e finalizando aí a grade de palestras com Design for Manufacture. Então, você alinhar o desenvolvimento do seu projeto de hardware para a produção. Então, vai ser uma grade bem interessante aí. Além das palestras, a gente vai ter alguns intervalos aí para network. E tem uma grade de workshops também. A gente vai trazer workshops no modelo hands-on. São 2 workshops, um de manhã e outro à tarde. E ainda está a confirmar, a gente está fechando aí as empresas, porque a gente priorizou aí para que levasse placas, né, para cada participante ter acesso aí a placas e conseguir colocar a mão na massa ali durante os workshops. Então, para quem tiver interesse, eu deixei o link aqui fixo, só acessar ou entrar lá no site do Embarcados, a gente tem lá o primeiro post, a gente está promovendo o evento, então é bem interessante. A gente está bem entusiasmado aí para voltar a fazer eventos, né, os nossos eventos, e é bem bacana. Beleza? E é isso. Então, vamos aí ao assunto. Eu vou convidar a sala aí o professor Marcelo e os alunos aí, Natan e Luiz Gustavo, que estão trabalhando aí, fizeram um trabalho muito bacana com a ISA RISC-V, e eles vão apresentar aqui para nós, e é uma honra tê-los aqui. Boa noite, professor Marcelo. Boa Acho que está noite. sem o áudio. Não, agora boa noite. Boa noite a todos que logaram no webinar aí. Eu tenho aqui o Gustavo do meu lado aqui e o Natan aqui do meu lado. Olá, boa noite. Maravilha. Eu aqui em nome do Embarcados, eu agradeço imensamente aí pela disponibilidade de vocês e também agradeço pelo trabalho que vocês estão fazendo aí para toda a área acadêmica e comunidade de desenvolvimento aí com o RISC-V. E é um prazer ter vocês aqui, e a gente está ansioso aqui para aprender com vocês. Então, eu vou ficar aqui mais nos bastidores, mas fique à vontade aí para apresentar.
E aí a gente vai, na medida do possível, a gente vai respondendo as perguntas. Então, o pessoal vai colocando as perguntas aqui, mas fique à vontade para apresentar aí. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos, então, falar um pouquinho sobre essa arquitetura, na verdade, de conjunto de instruções chamada RISC-V, e também um pouquinho sobre o ecossistema, o que está por trás dessa ISA, né, RISC-V. Então, a gente vem trabalhando já faz, na parte de ensino, já faz acho que 1 ano, tá, com a RISC-V, tá, e depois a gente acabou se envolvendo em projetos da fundação, e a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses tópicos nessa apresentação, tá. Então, dando início, essa apresentação ela tem basicamente sete áreas, tá? Que a gente vai cobrir. Não é, obviamente, o universo completo, são pequenos tópicos que a gente, de forma até ingênua, escolheu para vocês, tá? Mas que talvez dê uma visão geral do que é essa ISA, né, RISC-V. Então, eu queria iniciar com essa pergunta, né, e até está em inglês de propósito, na verdade, né, why RISC-V, tá? Então, eu queria iniciar um pouquinho sobre o estágio que a gente está hoje, tá, dentro do desenvolvimento de arquiteturas de computadores, tá? Então, a gente entrou numa era que a gente está chamando de era pós-PC. Então, vocês podem ver nesse gráfico aí, a gente tem bem claro ali essa, digamos assim, essa produção acentuada de tablets, e vendas de smartphones, tá? E ali 2012 indo para 2014, 2018, a gente vê uma tendência acelerada de crescimento dessa venda de smartphones, tá? E ao mesmo tempo a gente vê o que a gente hoje ainda chama de PC, tá? Estagnado, tá? Numa linha constante ali, tá? E tudo isso tem um motivo, na verdade, tem algo por trás disso tudo, tá? E esse algo está muito relacionado com novas tendências em potência. Então, aqui dá uma ideia para a gente do crescimento, na verdade, dos nossos clocks, né, ao longo da família toda, por exemplo, da Intel. E a gente vê que tem uma estagnação a partir do Pentium 4 lá, tá, em 3.6 GHz. Então, basicamente, hoje a gente tem uma limitação, a gente não consegue passar dessa frequência, tá, por vários motivos, tá, e a gente vem observando isso nos últimos 7 anos, até 10 anos, tá. E isso significa que a lei de Moore, que dizia que a cada 18 meses a gente iria duplicar a nossa capacidade de transistores numa mesma área, tá, ela já não está mais se comportando como deveria se comportar. E nesse próximo gráfico a gente vê claramente essa situação em que vocês podem ver no eixo X, tá, nós temos esse crescimento, digamos assim, essa duplicação de capacidade de CPU, né, a cada 18 meses. E a gente consegue ver que de 2004 até 2012, a gente tem um crescimento, tá, de 22% por ano, comparado com 52% por ano, que daria mais ou menos 100%, em 24 meses, ou um pouco menos em 18 meses. Então, isso mostra que essa tendência, tá, da lei de Moore, ela encontrou barreiras, tá? E a grande, digamos assim, barreira, ela está ligada com a potência, tá?
e está ligado com a dissipação de energia. Então, tudo isso trouxe várias restrições para a gente, tá? E a maneira com que a indústria, ela, digamos assim, conseguiu fazer com que entregasse desempenho, né? Porque todo o mercado, incluindo a gente sempre esperou esse desempenho a cada 18 meses, né? Então, olha, daqui a 2 anos eu sei que a minha CPU ela vai duplicar o clock dela. Então, é 1 GHz, vai ser 2 GHz. E a gente tinha essa expectativa, tá? E a indústria, na verdade, ela começou a trabalhar de um modo diferente. Então, ela começou a trabalhar com vários cores, tá? Então, várias, na verdade, CPUs, tá? E, obviamente, cada CPU limitada a essa frequência, que é 3.4 GHz, por exemplo, tá? Mas a entrega do desempenho ela tem sido na forma do copiar e colar essas CPUs, na forma de paralelismo das CPUs, tá? E, obviamente, isso traz um grande desafio para quem é desenvolvedor, porque agora, para poder entregar o desempenho para o cliente, fazendo a aplicação para o cliente, tem que entender muito bem como é que está organizada esse novo sistema, esse multicore, e tem que saber também programar paralelo, tá? Então, multithread, esse tipo de programação, tá? Então, para nós que desenvolvemos e sistemas embarcados não vai ter diferença, porque vai ser um sistema multithread. Isso significa que essa nova tendência de oferta de desempenho na forma de CPUs paralelas, ela passa a ser um desafio para quem está desenvolvendo software. Antes, esse desafio ele era entregue para o compilador, que compilava o nosso código, mas esse código ele era executado de forma sequencial. Por quê? Porque o desempenho era entregue na forma seguindo a lei de Moore, aumentando a frequência a cada 18 meses, tá? Então, esse cenário todo traz para digamos assim, eu não diria polarização, mas até posso chamar de polarização, tá? Em que a gente tem, na esquerda ali, você consegue ver, por exemplo, toda a parte do mobile. Então, a gente tem hoje mais de 1 bilhão de cores ARM, basicamente ARM vendidos, tá? Então, 99,9% dos nossos smartphones está rodando core ARM, tá? Na extrema direita, a gente tem todo esse cenário novo, emergente, tá? Com sistemas embarcados, tá? Sistemas embarcados para o que a gente chama de indústria 4.0. Então, o setor automotivo é um dos grandes clientes desse tipo de sistema. Então, todos os sensores que vão nos nossos carros. Então, esse cenário da direita, tá? Também ele muito baseado nessa ISA, na ISA da ARM, tá? E no centro a gente tem, digamos, o que a gente está chamando de os nossos data centers, tá? Então, por exemplo, com mais de 100 mil cores, ou mais de 100 mil CPUs, por exemplo, por data center, e onde está rodando toda a parte da nuvem, esse tipo de coisa, servidores, e analisando melhor, o que a gente vê é essa polarização dessas duas ISAs, né? Então, a gente tem o ARM ligado com os nossos smartphones, mobile, e também a parte dos sistemas embarcados, internet das coisas, sensores, tá? E a gente tem no centro a ISA x86, que tem os principais implementadores, a Intel e a AMD, tá? E essa ISA, ela funciona basicamente nos nossos data centers, nos nossos servidores na nuvem. Obviamente, nosso desktop, por exemplo, esse laptop que eu estou falando hoje, ele já tem uma CPU Intel, mas ainda vai ser, talvez por pouco tempo que isso ainda vai existir, tá? Mas dentro dos data centers ainda vai ser predominantemente Intel, tá? Obviamente,
um dos grandes motivos está ligado com a parte histórica. Na verdade, a ARM, ela, quando fez a sua primeira arquitetura, que foi o ARM32, eles tinham um objetivo, tá? Então, isso foi feito lá quando eles estavam desenvolvendo um primeiro processador que seria para o computador da BBC, tá? E esse processador, um dos, digamos assim, requisitos para esse processador, tá? Isso aí a gente está falando possivelmente em 82, por aí. Um dos grandes requisitos desse processador é que ele não queimasse o plástico do console do videogame, que era esse computador BBC. Então, foi tudo desenvolvido utilizando simplicidade, tá? E essa simplicidade não dissipava calor. Basicamente foi isso. E nessa história toda, o que aconteceu foi que cada vez mais a gente começou a utilizar dispositivos móveis e cada vez mais a gente começou a depender de baterias e cada vez mais essas baterias precisavam durar um bom tempo. Então, se tinha algo simples, como uma arquitetura RISC, em que é o ARM baseado, tá? O uso de energia, ele é 1. Agora, se a gente tem uma arquitetura mais complexa, tipo o da Intel, que tem várias instruções e várias instruções misturadas, enfim, obviamente usa mais processamento para fazer, tem mais eletrônicos e com isso consome mais energia, tá? Então, a gente pode ver que a tendência de ter esse tipo de CPU nos data centers faz sentido, porque lá existe uma grande alimentação, uma grande fonte de energia para esses data centers, tá? Ao invés, por exemplo, de ter nosso telefone celular, que a gente precisa manter uma bateria por 10 horas, por exemplo, e não pode consumir tanta energia, tá? Então, isso mostra um pouquinho da polarização que nós temos hoje, tá? Então, são duas ISAs, duas grandes arquiteturas, né, de conjunto de instruções, que é o ARM e x86, elas são proprietárias, então existem grandes interesses em propriedade intelectual envolvidos nesses dois tipos, nessas duas ISAs. E dentro disso, eu acho que é importante a gente colocar o que é uma abstração de um sistema moderno, tá? Então, aqui, essa figura está nos mostrando o que está por trás de um sistema computacional hoje, tá? E talvez diferente do passado, e talvez mais forte hoje, tá? Nós temos uma série de níveis de abstração, começa com aplicação, algoritmo, depois tem a linguagem de programação, C, C++, Python, interpretada. Depois tem o próprio sistema operacional, tá? E o sistema operacional ele roda em cima dessa arquitetura de conjunto de instruções que a gente chama de ISA, tá? Que é o amarelo nessa figura ali, tá? Depois disso nós temos a arquitetura, que na verdade já é a implementação da ISA, tá? A implementação dessas instruções que fazem parte da arquitetura ISA. Depois nós temos todas as portas lógicas, depois circuitos, transistores, depois... Então, nesse sistema todo, tá? Essa camada do central, tá? Que é essa camada amarela, ela é a mais importante, tá? Então, hoje, essa camada amarela, ela é a camada mais importante que tem no sistema computacional, tá? Por quê? Porque se vocês pegarem, por exemplo, a ISA da ARM, tá? Em cima da ISA da ARM nós temos, peguem todo o ecossistema do iOS, tá? do iPhone e do Android, por exemplo, sistema operacional da Google, tá? Vou pegar todo o ecossistema de desenvolvedores e todas as aplicações que foram desenvolvidas. Então, a gente está falando de milhões de aplicações que hoje foram desenvolvidas, e essas aplicações todas, no final, se você olhar nessa figura aí, elas vão cair num conjunto de instruções. E esse conjunto de instruções, tá? Essas aplicações, elas vão estar escritas num conjunto de instruções que, basicamente, é o conjunto de instruções da ARM. Tá? E, abaixo disso, tá?
tem empresas que implementam essa interface, tá? Essa ISA-ARM. Então, tem mais ou menos 400 empresas implementando CPUs que implementam essa ISA-ARM. Então, você consegue ver que dos dois lados, de cima e de baixo, é uma indústria que foi criada, tá? E toda essa indústria, ela gira em torno desse meio, que é a ISA, tá? Vou mostrar um pouco da importância dessa camada, como eu diria hoje, a interface mais importante que nós temos no sistema computacional, tá? Então, só para mostrar, como eu estava falando, na parte de cima a gente tem todos os nossos desenvolvedores e todas as aplicações que foram desenvolvidas. Essas aplicações foram compiladas e o código gerado, esse código de máquina, ele é basicamente um conjunto de instruções que vão ser, digamos assim, executados, tá, por um microprocessador, e esse microprocessador implementa esse conjunto de instruções. Então, no meio, de novo, aparece essa interface que a gente chama de ISA, tá? Então, isso mostra um pouco mais ainda a importância dessa interface no sistema computacional. Então, a ISA, ela é a interface mais importante que a gente tem, tá? E basicamente é onde o software, as aplicações em cima, encontra o hardware. Então, o hardware lá, que é a implementação dessas instruções. Então, quando a gente tem numa ISA tipo ARM, a gente tem uma instrução para adicionar, por exemplo, 2 inteiros. Essa instrução de adicionar 2 inteiros, ela, por exemplo, add, tá? Ela vai ser implementada por alguém que faz CPU, basicamente, e vai usar circuitos lógicos para implementar essa instrução, tá? Então, por isso que é a interface que junta o software com hardware, tá? E o que a gente questiona e vem pensando bastante é se a gente precisa de todas essas ISAs, tá? Então, eu dei exemplo apenas de 2 ISAs, que são hoje as mais predominantes, né? Uma no espaço dos smartphones embarcados, que é a ARM, e a outra no espaço dos servidores, que é a x86, tá? E aí a outra pergunta é se elas devem ser proprietárias. Então, essas duas, por exemplo, são proprietárias, né? Então, se qualquer um de nós quiser utilizar, tá? Vai ter que pagar alguma licença para a ARM para poder utilizar a ISA, tá? Todos esses desenvolvedores que eu mencionei, de alguma forma, eles estão pagando pelo uso da ISA. Essas aplicações todas que tem no Google Play ou na Apple Store, de alguma forma, estão pagando pelo uso da ISA da ARM, tá? E esse pessoal que implementa CPUs, tá? A gente tem a Qualcomm, tem Samsung e vários outros que implementam CPUs, eles também têm que pagar alguma coisa para poder usar a ISA ARM. Então, você consegue ver que, e obviamente a ARM, ela não o modelo de negócio da empresa, ela não é uma empresa que fabrica CPUs, não é uma empresa que faz aplicação, é uma empresa que apenas define essa interface. Então, todo o trabalho da ARM hoje é definir a interface, essa ISA. Tá? Então, a empresa toda gira em torno da definição da ISA. Tá? E a pergunta que faz é se existisse uma ISA free open source, tá? E que todos pudessem utilizar sem essas licenças que tem que pagar ou restrições de uso, por exemplo, dessa interface que é tão importante. Tá? Então, essas são as perguntas que, de certa forma, foram levantadas por um grupo de pessoas, tá? E esse grupo de pessoas, olhando o cenário, viu que, olha, existem várias áreas em que nós temos uma opção free, open source, mas também temos opções proprietárias, enfim. E na parte de redes nós temos, por exemplo, padronização, mas também nós temos
várias opções de implementação que são free, né? E também tem proprietárias, né? Então, na parte de banco de dados, nós temos, por exemplo, um padrão, uma padronização que é o SQL, mas depois a gente tem implementações tipo o MySQL, o Postgres, depois tem implementar proprietárias também, que é o Oracle e outros bancos de dados, tá? Na parte de gráficos também tem um padrão que é o OpenGL, mas também nós temos a implementação dele. E aí a pergunta foi, mas parei, para a ISA, existe uma padronização da ISA e aí a pergunta ficou sem resposta, na verdade. E por não ter um padrão, não existe uma implementação free. O que existe são o quê? São implementações proprietárias e tipo o x86 e o ARM que eu mencionei. Tá? Então, essa área aqui é uma área que ficou nesse, digamos assim, nesse vácuo, tá? Até o surgimento, tá? De um projeto que iniciou, foi um projeto, na verdade, um projeto que iniciou assim sem ambição, tá? Na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, tem uma tradição muito grande por trás do RISC. Então, o conceito do RISC foi inicialmente criado em Berkeley, tá? E depois esse conceito do RISC acabou chegando na Inglaterra, e depois na Inglaterra, dentro da ARM, na verdade, o ARM 82. Tá? Então, em 2010, quando eles tiveram essa necessidade de utilizar uma ISA para os próximos projetos de pesquisa deles, eles viram que a ARM em 2010 ainda não tinha a versão de 64 bits, tá? Que essa versão 8 ela surgiu um pouco depois, tá? E além de ser complexo, mesmo a versão 8, ela o ARM v8 ele é complexo, tá? E tem todo o esquema da propriedade intelectual por trás. O x86 foi considerado impossível, né, para o suporte desses projetos aí, tá? Por ser, de novo, extremamente complexo, porque trabalha com essa arquitetura CISC, então as operações, elas são operações complexas, apesar de ajudar o desenvolvedor, elas complicam a implementação das operações, tá? E, de novo, problemas com propriedade intelectual. Então, teve o início de projeto, que foi desenvolver uma nova ISA do zero, foi um projeto de 3 meses, em 2010, tá? E o pessoal envolvido nesse projeto foi esse pessoal aí, tá? Então, só para colocar em contexto, tá? É o pessoal que tem bastante experiência com arquitetura de computadores, tá? E o pessoal que esteve envolvido também no design do próprio MIPS, tá? Então, em cima disso, eles fizeram esse projeto, desenvolver do zero a ISA, mas buscando sempre trazer muito a experiência e erros de arquiteturas anteriores, arquiteturas que foram criadas e que foi apontado falhas, né? E eles tentaram, em cima disso, melhorar, porque eles tinham esse conhecimento, essa experiência anterior por participarem de projetos de relevância. Então, basicamente, o que tem de diferente no RISC-V? Então, de novo, trabalhando com a simplicidade. Então, para quem trabalha com arquiteturas RISC e ARM, por exemplo, sabe que uma das grandes diferenças, né, para a arquitetura CISC, por exemplo, tipo x86, é a simplicidade, tá? Mas eles chegaram num outro nível de simplicidade, tá? E uma outra, digamos assim, funcionalidade que eles atingiram foi a modularidade. Então, muito se evita utilizar características da microarquitetura. Então, são características de implementação.
Então, uma ISA, ela pode ser implementada de várias maneiras. Então, por exemplo, como eu mencionei, 400 implementadores da ISA ARM, por exemplo, são pequenos CPUs, e cada um tem a sua implementação, cada um usa os seus circuitos, cada um usa as suas maneiras eficientes de rotear circuitos e componentes, tá? E a ideia é que essas, digamos assim, especializações e otimizações, elas não cheguem na interface, tá? Então, a modularidade que foi feita a ISA, então hoje a ISA RISC-V, ela tem uma parte que é chamada base, tá? Então, essa base, ela traz um conjunto de funcionalidades, depois ela tem extensões, então ela tem uma extensão para ponto flutuante, depois tem uma extensão vetorial, então e juntando a base mais essas extensões, é possível, por exemplo, implementar uma CPU em que a gente tem suporte à adição, subtração em números inteiros e pontos flutuantes, por exemplo. Tá? E partindo do design do zero, tá? A ISA base ela ficou muito compacta, e por ser compacta, fácil de implementar, e por ser fácil de implementar, ela traz muita eficiência em termos de consumo de energia. Tá? Eles acreditam que o grande, digamos assim, um dos grandes objetivos é atingir o mercado de mobile, tá? E também os sistemas embarcados, tá? Então, por isso que é importante essas características, tá? Então, agora eu vou passar para o Gustavo, que vai falar um pouquinho sobre a ISA base, que é essa ISA, digamos assim, esse módulo que é o módulo que contém as instruções base e as características bases da ISA. Então, vou passar aqui para o Gustavo. Então, um pouco mais atrás. Não sei se tem que mexer no microfone. Então, agora eu vou falar um pouco a respeito da ISA base do RISC-V, conforme o Marcelo já corretamente introduziu. Então, iniciando, eu queria iniciar expondo um pouco essa instrução de adição, certo? Que ela é uma instrução no formato tipo R, que contempla grande parte das instruções que a gente vai ter contato no início dos estudos com RISC-V, certo? Elas são instruções que trabalham com os dois operandos em registradores. Então, a ideia é trazer dessa maneira bem expositiva essa primeira instrução. Então, por exemplo, inicialmente a gente define o opcode da instrução, né? Nesse caso, a operação de soma. Logo à direita, o registrador de destino, cujo qual a gente vai armazenar o resultado dessa operação. E, necessariamente, né, os registradores, cujo qual estão contidos esses operandos da operação. E a gente pode também definir alguns comentários. Tá, e, bom, esses são os 4 tipos principais contidos na ISA base do RISC-V, certo? E vocês podem notar por essa figura que, por exemplo, o campo de opcode, certo? A codificação do opcode está sempre presente nos 7 primeiros bits da instrução, né? Todos esses formatos de 32 bits. Da mesma forma, quando há um registrador de destino, ele está sempre presente esse endereço, né, do registrador de destino está sempre contido entre os bits 7 a 12. E da mesma forma também com os registradores de operandos. Pode parecer simples ou talvez ingênua essa decisão, mas isso é bem significativo porque facilita bastante critérios de decodificação desse tipo de instrução, certo? O que reflete diretamente, claro, na questão da implementação da ISA, o que vai efetuar, no caso, vai ter um custo muito menor nessa etapa de decodificação da instrução, que vai acarretar em menor consumo energético. Então, nota que todos esses campos são sobrepostos, né, conforme eu especifiquei. A gente tem a presença de alguns campos também, claro, no caso do funct7, funct3, são campos de 3 ou 7 bits, né, respectivamente, que são utilizados para diferenciar algumas instruções que compartilham o mesmo valor de opcode. Bom, esse é o conjunto de registradores que a gente tem presentes na ISA base do RISC-V. São 31 registradores de propósito geral,
porque são 32, só que o X0 em si ele é um zero hardwired, certo? Ele vai ser sempre valor zero. E na utilização desses registradores, a gente tem uma convenção imposta, né, pela RISC-V Application Binary Interface, certo? Que especifica a utilização desses registradores, certo? Mas com critérios de manter uma padronização no uso. E também facilitar o desenvolvimento de compiladores, porque sabendo que, no caso, que as aplicações vão implementar sempre, por exemplo, registradores temporários valores temporários nos registradores X6 e X7, né, nesse caso T1 e 2, tu consegue realizar algumas implementações a nível de semântica de compiladores. Então é uma convenção imposta para aplicações à pilha de software acima. E expondo algumas operações de aritmética básica, certo? A gente pode anunciar, a gente tem add, sub, deslocamento à direita e à esquerda, e a gente também tem análogos a este, operações no formato de instrução do tipo I, que opera com dados, com um dos operandos como sendo imediato. Algo que é importante ressaltar também é que as operações do RISC-V, elas não temos operações que trabalham com dados em memória, todas as operações lidam com operandos em registradores, ou nesse caso imediato, sendo necessário, né, tu realizar um load ou store para dados em memória. Por exemplo, no x86 a gente tem operações que lidam com dados diretamente em memória. E operações de multiplicação e divisão também não estão presentes na ISA base do RISC-V, certo? Elas são disponíveis numa extensão opcional, que é a extensão de multiplicação e divisão. E, bom, expondo também algumas operações de desvio, né? A gente tem operações de desvio condicional, no caso, branch equal, branch not equal, e, bom, less than, greater equal, que seria, né, igual, não igual, ou less than, maior, menor e maior igual. Claro, é possível combinar essas operações com uma operação de inversão para atingir o complemento dessas. E a gente também tem operações de incondicional, que seria, né, jump and link e jump and link register, que a gente pode passar um estado de registrador para manter após essa troca de contexto. A ideia aqui agora é apresentar um exemplo, certo, de implementação do RISC-V. Então, partindo desse código em C, que a gente declara 3 vetores de tamanho 10, e armazena em C o resultado da soma desses 2 vetores, certo? Aqui a gente poderia ter uma stub de código, né, entre essas 2 etapas, porque aqui a gente está trabalhando com dados diretamente em memória, né? A gente não está pré-inicializando esses 2 vetores. E eu quis manter assim, a nível de simplicidade mesmo para que esse exemplo do RISC-V a seguir agora ficasse mais enxuto. Mas esse é o código do RISC-V, certo? Aqui vocês podem perceber, tem um link. Esse link é para um simulador online, implementado em JavaScript, que é bem interessante, que é possível tu programar RISC-V e tu consegue ver, acompanhar ao lado o estado dos registradores e dos valores em memória, certo? Eu acho que a gente vai manter essa utilização do simulador para o final, por caso sobre algum tempo, surja interesse, mas acredito que os slides vão ser disponibilizados no final, então o link está aqui ainda, e inclusive o código, vocês podem colocar esse código lá, executar e ver como ele varia, né, vai alterando no estado dos registradores. Falando por cima, assim, dessa rotina, certo? Aqui a gente tem a inicialização do valor de I e do tamanho máximo, certo? Que a gente vai percorrer nesse vetor. A gente pode ressaltar aqui que, claro, é 40, porque a gente está lidando com dados de 32 bits, de 4 bytes. Então, a cada acesso de um novo valor no vetor, a gente está pulando 4 bytes, certo? E, claro, essa implementação toda eu segui mantendo aquela padronização da ABI, mas eu poderia, no caso, em vez de especificar, por exemplo, add em x12, poderia utilizar o arg1, né, que seria o A2, o registrador de argumento. E, bom, acho que é isso. Eu vou manter para seguir o tempo da apresentação, mas como eu mencionei, a gente pode voltar isso aqui no final. Aqui, esses são os registradores, né, na lateral, que armazena o estado base de A e B e o de C. Okay. Partindo então para a extensão opcional de instruções atômicas, que a gente optou por, além de outros tópicos, achou interessante trazer para essa apresentação agora de hoje. Então,
que são instruções atômicas, né, e por que a gente deve tanto utilizá-las? Né? Instruções atômicas elas estão presentes porque em cenários de execução concorrente faz necessário a garantia de uma exclusão mútua em uma mesma área de endereçamento, certo? Para evitar problemas de condição de corrida. Vai ficar mais claro nos próximos slides, mas a ideia é que instruções atômicas trazem esse suporte de exclusão mútua a nível de instrução, certo? Então, são operações hardwire que garantem a atomicidade de execução daquela rotina e são muito mais baratas, por assim dizer, do que a utilização de variáveis de semáforo, por exemplo, que o estado é iniciado pelo sistema operacional, né, através do system calls. Então, esse aqui é uma figura, um diagrama clássico, eu gosto bastante desse exemplo, porque aqui a gente tem, por exemplo, 4 invocações a esse método de incremento do contador, certo? Porém, no final, o resultado que a gente obtém é 2, certo? Isso é devido porque na execução dessa rotina na direita, ela sempre ocorre, por exemplo, o primeiro passo, né, dessa operação de incremento, que é leitura do contador, incremento e depois escrita do novo valor, ele ocorre de maneira concorrente, né, de maneira simultânea, com a operação da direita e da esquerda. Então, o certo, né, com a utilização de variáveis de semáforo ou condições atômicas, a gente garantiria a atomicidade de cada uma dessas rotinas. Quer dizer, que ou ela executa completamente todas essas 3 etapas, ou ela não irá executar. Então, garantindo a atomicidade dessa rotina de incremento, a gente ia obter o valor de 4, né? A gente ia executar primeiro o da esquerda, depois da direita, conforme a ordem que foi evocado esse procedimento. Eu trago esse exemplo também porque essa execução concorrente ela é muito presente também em cenários, né, nos sistemas embarcados, né? Que, por exemplo, a gente tem, essa é uma Arduino Nano, mas a gente tem um sensoriamento, certo? A gente tem toda hora lendo dados de, sei lá, sensores de temperatura, sensores de umidade, de proximidade, enfim. E esses dados, muitas vezes, eles estão também sendo enviados, né? Uma aplicação em IoT, a gente está também aplicado na rede. Então, essa aplicações recorrentes também são um problema em sistemas embarcados. E a gente poder trazer esse suporte de atomicidade a nível de instruções reduz bastante, não só em questão de tempo de execução, como também em consumo energético. Então, esse aqui é um exemplo, tá, de instruções atômicas com uso de semáforos. Eu optei por trazer o exemplo na linguagem Go, certo? Poderia trazer em uma outra linguagem, mas achei que fica mais claro esse uso da instrução. Não sei, o Rafael falou que caiu, mas acho que caiu só no... Acho que caiu só para ele, não sei. Ah, tá tranquilo. Manda. Beleza. Manda bala. Bom, aqui na esquerda a gente tem essa realização dessa rotina de compare and swap com o uso de mutex, certo? Então, na primeira linha a gente declara a utilização do mutex, embaixo a gente realiza a trava e a gente defere esse unlock, né? Esse recurso de defer, ele vai realizar um unlock assim que finalizar a rotina da função e a gente realiza essa operação de compare and swap, que é o quê? Caso x seja igual a um determinado valor, a gente realiza o swap, que nesse caso a gente está realizando com igual a zero. A linguagem Go, no caso, traz suporte de operações atômicas com operações atômicas mesmo, sabe? Não é a gente não define atômico como espaço de endereçamento, como é presente em outras linguagens. Mas a gente utiliza, no caso, o compare and swap. Daí, nesse caso, né, seguindo o exemplo em Go, né, a simples declaração desse mutex, a gente já tem um tempo aproximado de CPU de 100 nanosegundos. E cada invocação de lock e unlock, a gente vai estar gastando outros 25 nanosegundos de tempo de CPU. Então, somente nessa rotina da esquerda, a gente vai estar gastando aproximadamente já 150 nanosegundos. Por outro lado, se a gente somente implementasse seguindo a maneira da direita, com a instrução atômica de compare and swap, que, claro, tem que ter implementado suporte a nível de ISA, mas a gente pagaria um tempo de CPU de aproximadamente 15 nanosegundos, certo? Sendo 10 vezes menor. Além de que a gente não tem presente nessa execução na direita a questão da condição de trava. Porque se a gente tivesse, por exemplo, no cenário de, sei lá, com 1000 threads ou 1000 Go routines, né, conforme são denominados em Go, a gente não ia ter 150 nanosegundos de tempo de CPU para aquisição de uma trava. Entende? Porque a gente vai ter esse fenômeno de que a gente tem várias threads requisitando acesso a essa trava que vão esperar mais
para obter esse acesso de lock and lock. Com relação à instrução atômica, a gente tem esse tempo constante, de 15 nanosegundos, que vai ser independente do número de threads nessa área concorrente. Então, com certeza, é muito mais escalável. E esse suporte em RISC-V, ele é dado nessas duas categorias de instruções, que a gente tem Atomic Memory Operations, que são operações de aritmética básica, como, por exemplo, o add, e operações bitwise, além do swap, short, tem companion swap também. E essa outra categoria, que são instruções de load reserved e store condition, que são operações que lidam com dados e memórias, né? Então, leitura e escrita de dados e memórias de forma atômica. E agora eu vou passar para o professor Pires, que vai falar um pouco da extensão vetorial, que é outra extensão opcional, né, presente na RISC-V. Então, voltando aqui, pessoal, então o Gustavo falou um pouquinho sobre esse tópico da ISA base, né? Falou um pouco da formato das instruções, né? Vocês viram a grande simplicidade que é essa ISA base, tá? Ela realmente é muito simples e ela é muito propícia também para a própria implementação de CPUs específicas para sistemas embarcados, que é um dos grandes, digamos, objetivos deles, né? Do pessoal por trás do RISC-V, tá? E um outro tópico que a gente selecionou foi a extensão vetorial. Então, só recapitulando, a gente falou sobre a base, tá? O Gustavo também falou sobre a extensão atômica, né, para trabalhar com o cenário de paralelismo, né? Vários sensores sendo lidos e processamento ali na CPU, esse processamento mandando dados para algum lugar ou mostrando no display, e toda a forma aquela sequencial, no loopzinho aquele que vai um a um, mas enfim, na forma de vários threads, tá? Então, e eu vou falar um pouquinho agora sobre a extensão vetorial, tá? Que é digamos, um outro documento que é definido dentro da ISA. Então, a ISA RISC-V tem vários documentos, e cada extensão é um documento, tá? Então, esse aqui, deixa eu ver o nome desse documento aqui, Gustavo, era RV32V. RV32V, né? Então, tem um V no final que significa essa extensão. Então, para falar um pouquinho sobre a parte vetorial, tá? Eu queria trazer, então, falar um pouco sobre arquiteturas puramente vetoriais, tá? Então, a ideia básica dessas arquiteturas é que a gente tenha um conjunto de elementos de dados que nós colocamos em registradores vetoriais, tá? Então, esses elementos de dados, em geral, eles são ou vetores ou são matrizes, tá? Então, esses são basicamente os dados que a gente vai trabalhando. Então, aquele vetor de 10 elementos que o Gustavo mostrou no exemplo dele seria um candidato, por exemplo, para ser trabalhado em registradores vetoriais, tá? E isso opera sobre esses registradores, tá? Escrevendo o resultado na memória. E essa operação sobre os registradores, ela, em geral, ela acontece uma única operação e acontece tudo em paralelo. Tá? Então, aquele loop, por exemplo, que o Gustavo mostrou, em que a gente faz 10, a gente adiciona o elemento B0 com o elemento C0 e coloca no vetor na posição A0, por exemplo, tá? Essa operação, ela acontece paralela com a operação que pega o elemento 1, A1, não, B1, mais C1 e coloca em A1. Então, e tudo isso acontece possivelmente num único ciclo de relógio. Então, e esses registradores eles são controlados pelo compilador, tá? Então, basicamente, o que se tenta é aumentar o que a gente chama de throughput, na verdade, que é o número de operações que a gente consegue fazer na mesma unidade de tempo, tá? E também para esconder latência de memória sem a gente aumentar o nosso throughput, tá? Então, e aí a grande pergunta, né, por que o grande interesse até do RISC-V nesse tipo em ter uma extensão vetorial, né? E eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, tá? Então, ali na esquerda, tá, a gente tem a extensão vetorial que hoje está no nosso telefone celular, tá? No nosso smartphone aí, tá? Que basicamente é a extensão vetorial que o ARM proporciona, tá?
que trabalha com processamento de áudio, vídeo streaming, tá? Então, basicamente, trabalha com a nossa imagem, então, pega a nossa imagem e coloca na forma de uma matriz, tá? E pega essa matriz e coloca nesses registradores vetoriais e diz, olha, eu preciso fazer tal operação, por exemplo, pode ser a adição de duas matrizes, por exemplo, de duas imagens, por exemplo, ou subtração da imagem, tá? E essa extensão vetorial é algo que a Intel acho que é uma das pioneiras com a extensão MMX, tá? Acho que 94, 95, eles tiveram a MMX, depois não dá o nome para SCC, acho que hoje ainda é SCC o nome da extensão, mas ela é uma extensão, tá? Ela não é uma máquina vetorial, tá? E o que vem surgindo cada vez mais é o que a gente chama de implementação de uma máquina vetorial, tá? No sentido de que hoje nós temos aplicações emergentes, tá? Então, uma das aplicações que a gente vê com grande crescimento é a parte de aplicações de redes neurais, tá? Então, a gente está falando basicamente de redes neurais profundas, né? Então, que são treinadas usando métodos de aprendizado de máquina profundo, o Deep Learning, tá? Então, essas redes neurais, elas têm grandes aplicações em visão computacional, por exemplo. Então, a gente consegue ver ali em cima, é uma GPU, na verdade, da NVIDIA, que foi lançada agora em abril, até trouxe uma, e eu posso mostrar para vocês rapidamente, essa aqui, ó, é uma GPU Nano da NVIDIA para sistemas embarcados, tá? Não estava no script, mas eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma GPU da NVIDIA aqui, tá? Eu tenho, junto com ela, tenho também uma CPU, tá? E essa CPU aqui, esse core aqui é um Core ARM, tá? Então tem a CPU, que é o que a gente chama de o host, né? E o device é a própria GPU. E esse tipo de sistema aqui, tá? Permite fazer aplicações de Deep Learning, tá? Basicamente roda, eu estou treinando redes neurais aqui nessa GPU, não só treinando, como também fazendo a inferência, tá? E por exemplo, pode fazer, trabalhar aplicações de tempo reais, como detecção de objetos em imagem, né? E várias outras aplicações que se tem, tá? Então, só retornando aqui, tá? Depois nós temos, já no iPhone, a gente tem essa nova, por exemplo, essa nova versão do processador da Apple, e essa nova versão já vem com Core no formato de GPU, então na verdade já é a implementação de máquina vetorial, tá? E, de novo, a aplicação aqui é Deep Learning, tá? E são modelos de redes neurais profundas, tá? Para o processamento de linguagem natural. Então, a gente tem coisas do tipo o Siri da Apple, tá? Que utiliza extensivamente esse tipo de processamento, tá? E nesses casos, o que se precisa? Precisa fazer um processamento muito rápido, tá? Sobre matrizes. Então, o que se trabalha muito numa arquitetura vetorial, tá? É operações aritméticas, tá? Então, operações do tipo soma de matrizes ou soma de vetores, multiplicação de matrizes, e tem uma operação que é muito utilizada, que é a multiplicação depois da adição de matrizes, tá? Então, essas são as operações que são candidatas. E essas operações, elas estão fortemente ligadas com tanto o treinamento de redes neurais profundas. Então, hoje, grande parte do treinamento de redes neurais, ele é necessariamente feito em máquinas vetoriais, na forma de, por exemplo, de GPUs, tá? Senão a gente não consegue treinar o negócio, talvez demore um ano para convergir ao modelo, tá? Algo que pode ser feito, por exemplo, em alguns dias, dependendo do tipo de GPU. Então, isso aqui eu mostro o grande interesse de se ter uma extensão vetorial, mas uma extensão vetorial que não é uma extensão vetorial como
foi feito, ainda é utilizado nas ISAs da Intel ARM, mas na verdade é a implementação de uma máquina vetorial, tá? E existe um grande interesse de empresas como a NVIDIA, tá? De ter suporte ou de utilizar o RISC-V como a sua ISA para as suas GPUs, tá? Então você consegue ver como é que a indústria está se movimentando em relação a isso, tá? Então essa extensão vetorial que é a RB32V, ela é vagamente baseada no Cray-1, tá? Esse é um dos primeiros computadores vetoriais, tá? Que foi criado por Simon Cray, tá? Eu acho que em 75, na verdade, bom tempo atrás, tá? E ele mostra a foto desse computador vetorial, tá? Então, se baseia nessa máquina vetorial, tá? São 32 registradores vetoriais, cada registrador tem 64 bits, tá? Todo o processamento ele é na forma de pipeline, tá? Além disso, por ser uma extensão da ISA base, tá? Junto com a extensão vem toda a ISA base. A ISA base, como o Gustavo falou, tem 32 registradores escalares, né? Esses registradores escalares, eles trabalham com operações de números inteiros, tá? E também tem uma extensão que é a extensão de ponto flutuante. Então, a gente teria 32 registradores para números inteiros e 32 registradores de ponto flutuante e mais 32 registradores vetoriais. Então, esse seria o conjunto de registradores disponíveis para que se possa desenvolver essas aplicações, por exemplo, de deep learning embarcado, né? Dentro desse cenário, as operações ou as instruções, elas têm um formato diferente, então elas usam esse formato .vv, tá? Então, essa aqui, então, quando a gente tem o .vv, significa uma operação sobre 2 vetores. Quando a gente tem o .vs, é uma operação sobre um vetor e um escalar, né, um número, né? E quando tem SV, é um escalar e um vetor. E a gente tem especificamente as instruções para carga, o load store, né, que basicamente a arquitetura é baseada nesses dois tipos de operações para buscar dados de memória, para interagir com a memória, na verdade, tá? Que é LV e SV, então é load vector e store vector, tá? Então, aqui mostra um exemplo, esse aqui é um exemplo, na verdade, clássico de operação, digamos, uma operação aritmética, tá? Então, aqui a gente tem um vetor x, tá? Em que é multiplicado por um escalar A, e depois nós temos esse resultado sendo adicionado aos elementos do vetor y. Então, por isso que é chamado de DAXPY, tá? E dentro disso aqui mostra o código, então a gente habilita 4 registradores vetoriais, tá? E depois a gente faz, para fazer essa operação, né, que a gente carrega, né, o nosso número A, depois nós carregamos o nosso vetor x, né, depois a gente faz a multiplicação do escalar A pelo vetor x, né, então que é aquela instrução de vmu lá, você consegue ver, consegue observar o v na frente da instrução lá de multiplicação, tá? Então é vmu, v1, v0 e f0, então em f0 a gente tem o nosso escalar, em v0 tem o nosso vetor x, e em v1 fica o resultado. Então, basicamente esse é o formato da instrução no RISC-V, em que o primeiro parâmetro ali é o nosso registrador destino, depois os outros dois são os operandos, na verdade. Tá? Então, para dar uma ilustração de como que o RISC-V implementou essa parte vetorial, tá? Obviamente o tempo de execução ele depende de 2 fatores, né? Então o tamanho dos operandos, né? Então o tamanho do vetor é um fator. Então se a gente tiver um vetor com 1 milhão de elementos, ele tem um tempo, né? E se tiver um vetor como aquele que o Gustavo apresentou com 10 elementos, ele tem um outro tempo, né? E como tudo
tá, é a dependência entre dados. Então, se tiver muita dependência entre dados, obviamente tem que esperar para que resultados intermediários sejam obtidos para que a gente consiga avançar na nossa operação. Tá? E é importante falar também que na arquitetura vetorial nós temos em paralelo várias unidades lógicas aritméticas, né? Então essas unidades lógicas aritméticas elas vão operar num conjunto de elementos, por exemplo, de vetor, tá? E elas são configuradas para uma instrução, por exemplo, um add, tá? Então, para adicionar, por exemplo, tá? Então, todas elas vão consumir um ciclo de relógio, né? Obviamente, como elas estão em paralelo, a gente tem apenas um ciclo de relógio para todos esses elementos. Então, por exemplo, a gente conseguiria fazer aquela operação de adição de 2 vetores, se tivermos para 10 elementos, tá? Em apenas um ciclo de relógio. Tá? Isso mostra o grande avanço, o grande speed-up que a gente tem com uma arquitetura vetorial por conta do paralelismo, que a gente chama de paralelismo livre de dados, tá? Comparado, por exemplo, com uma situação sequencial. Então, você consegue imaginar que um loop sequencial de 10 elementos, tá? Acho até que tem algo no próximo slide eu mostro. Mas você consegue imaginar um loop sequencial de 10 elementos que a gente tem que fazer as 10 operações, né, as 10 adições, por exemplo, dos elementos de 2 vetores para colocar um terceiro vetor. E agora imagine essa mesma situação, tá, implementando uma arquitetura vetorial em que em apenas um ciclo de relógio a gente consegue fazer essas 10 operações. Tá? Então, você consegue imaginar o speed-up, o ganho que a gente tem. Tá? Então, obviamente, existem desafios, né? Então, o que a gente chama de tempo de startup é para organizar a nossa unidade vetorial para que ela comece a operar, tá? Então, isso significa carga de dados, organização dos dados, esse tipo de coisa, para que, a partir daquele momento, ele consiga fazer a operação que tem que fazer, por exemplo, adicionar os elementos. Tá? Então, nesse tempo aí, a gente tem, por exemplo, a operação de adição, né, em ponto flutuante, a gente tem 6 ciclos de relógio, depois multiplicação 7, divisão 20, carga, por exemplo, de dados 12 ciclos de relógio. Obviamente, depois disso feito, esse startup feito, as coisas funcionam mais rápido, né? Então a tendência é que se tenha 1 ou 2 ciclos de relógio para que a gente faça a operação que tem que fazer. Mas você consegue ver que a divisão, por exemplo, ela tem um custo alto e a multiplicação, elas são operações custosas, tá? E isso é um dos motivos pelo qual o RISC-V preferiu na ISA, ou digamos, na ISA, que a gente chama de base, acrescentar, deixar apenas a operação de adição e subtração. Tá? Então, tem uma extensão específica para multiplicação e divisão, tá? Por causa da complexidade até de implementação dessas operações, e também por um outro motivo, que tudo é baseado em dados, né? Então, foi feita uma análise, e essa análise viu que a grande maioria das operações, tá, elas são de adição e subtração. Tá? E o design todo do RISC-V é sempre buscar digamos assim, a opção média, né, ou de mais uso. E nesse caso era adição e subtração. Tá? Então por isso que eles deixaram uma extensão separada, a multiplicação e a divisão. Tá? E dentro disso, acrescentar novas features, tá? Então, se a gente conseguisse, por exemplo, fazer mais de um elemento de dado por ciclo de relógio, então, digamos que a gente conseguisse fazer a adição de 2 elementos, tá? No mesmo ciclo de relógio, já seria um grande avanço. Hoje a gente precisa de pelo menos um ciclo de relógio, tá? Outros desafios como é que a gente implementa o if, né,
a condição em código vetorial. Matrizes multidimensionais também é um grande desafio. Matrizes esparsas, um outro mega desafio que se tem, tá? Como é que a gente opera em matrizes esparsas, né? Então, tem pedaços que estão preenchidos, os pedaços não estão preenchidos da matriz, então tem grande ociosidade, mas como é que tu sabe, como é que tu vai só apenas nesses pedaços, né? Dentro desses desafios, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que pode parecer muito simples dentro do universo sequencial, tá? Que de novo, aqui a gente tem dois vetores, x e y, a gente está subtraindo de x o vetor y, né? Então, e colocando o resultado no vetor x, tá? Só que a gente faz isso apenas quando o x ele for diferente de zero. Tá? Então, essa é a nossa condição. Tá? Então, extremamente simples, tá? De implementar numa CPU, enfim, de forma sequencial, tá? E, obviamente, esse código aqui, ele tem, se for paralelizado, ele tem um grande ganho de desempenho, tá? Nesse caso, ele não vai precisar fazer 64 vezes, né? Ele vai precisar fazer apenas uma única vez, né? Porque a gente faz tudo paralelo, todas as operações em paralelo, tá? Você consegue ver o grande ganho que a gente tem de speedup. Mas como que a gente implementa, como é que a gente faz essa seleção, tá? E não é óbvio como é que faz isso numa arquitetura vetorial, tá? Então, a maneira como o RISC-V fez é utilizando o que ele chama de registradores de máscara de vetor, tá? Esses registradores, basicamente, eles definem uma máscara, tá? E essa máscara, digamos aí, nesse caso nós temos 64 elementos, tá? Se faz, nessa máscara se coloca 0 ou 1, então basicamente esse conceito de máscara, né? Então, por exemplo, na posição, se naquela condição lá, tá? Digamos que o x na posição 10, ele é 0, tá? Então, nesse caso, a gente não pode fazer a operação, tá? A operação não pode ser feita lá de acordo com o nosso loop. Então, nesse caso, nós teríamos, por exemplo, o bit 1 setado para a posição 10 dessa máscara, tá? Então, basicamente, o código, ele faz a operação em toda a matriz e ele seleciona apenas os elementos, né, os índices dos elementos que tem o valor 0 ou 1, dependendo de como a gente trata isso, mas apenas os elementos que precisam ser trabalhados. Então, esse aqui é o conceito que eles utilizaram para implementar aquela condição. Você consegue ver que é algo bem simples, na verdade, e que, para implementar uma arquitetura vetorial, tá, ele torna-se algo um pouco mais elaborado. Tá? Eu acho que dentro disso, vou passar aqui, tá? Eu vou agora passar para o Natan, que vai falar um pouquinho sobre arquitetura de domínio específico, tá? Então, boa noite, pessoal. Eu vou estar falando um pouquinho, vou tentar relacionar, na verdade, o RISC-V e a arquitetura de domínio específico. Vou começar com uma citação de um dos criadores do RISC-V, que é o David Peterson. Isso aqui ele deu uma entrevista na época que ele recebeu o prêmio Turing, que é o Nobel da Computação, e ele foi perguntado o que ele achava que seria a tecnologia do futuro da computação. E ele respondeu algo que é mais ou menos arquiteturas de domínio específico. A frase é a seguinte: uma abordagem mais centrada em hardware é projetar arquiteturas adaptadas a um domínio de problema específico e oferecer ganhos significativos de desempenho e eficiência para esse domínio. Em bom português, o que ele está querendo dizer? É basicamente criar um circuito especializado num escopo bem definido, bem pequeno. Então, alguns exemplos de circuitos especializados seriam alguns módulos de satélites. A gente já viu em filme diversas vezes que é basicamente uma construção de diversos circuitos especializados. Gravadores de áudio, mineradoras de Bitcoin, hoje em dia praticamente é todo um circuito focado em mineração. Tem até uma unidade específica para isso, que é hashes por segundo.
e o que a gente vai abordar mais aqui, que são os aceleradores de inteligência artificial, focado, ou seja, é Deep Learning, que é aprendizado de máquina. Só para definir o que é aprendizado de máquina é basicamente um algoritmo, ou seja, uma sequência de instruções que visa reconhecer padrões. Isso pode ser para imagens, pode ser para som, pode ser para uma função matemática e esse tipo de coisa. Aqui a gente vai focar boa parte da nossa apresentação numa unidade de processamento de tensores, que é basicamente um circuito especializado para redes neurais. Como diz, eu vou até definir primeiro. A Google definiu da seguinte maneira: uma unidade de processamento de tensores é um circuito integrado desenvolvido pela Google especificamente para o aprendizado de máquinas de rede neural. Ou seja, é basicamente a nossa definição de um circuito especializado para redes neurais. Trouxe aqui um tensor para ilustrar, porque ele fala unidade de processamento de tensores, né? Basicamente, uma representação, uma maneira de representar escalares, matrizes, esse tipo de coisa, no domínio da álgebra linear. Nessa área tem muita álgebra linear. Então, alguns dados sobre essa unidade de processamento de tensores, eu vou chamar de UPT, porque é muito grande o nome. Então, ela foi idealizada lá em 2006, mas não existia uma demanda tão grande por potência computacional, poder computacional. Então, com o passar do tempo, isso aconteceu. A Google até disse na época do lançamento dessas UPTs que sem elas seria muito difícil de tornar rentável tanto o aprendizado de máquina que eles aplicam na maioria dos aplicativos deles, que se tornaria muito caro. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Eles fizeram esse circuito em 1 ano e meio, e basicamente boa parte das instruções que tem nesse circuito são baseadas no TensorFlow. O que é o TensorFlow? O TensorFlow é basicamente uma biblioteca que tem um suporte para Python e C++, que são, o que tem nela? Funções, onde a gente tem suporte para computações mais robustas, que boa parte dessas funções a gente pode utilizar também na área de aprendizado de máquina. E um dos criadores, uma das pessoas que está por trás dessa unidade de processamento de tensores é o David Peterson, que é um dos criadores do RISC-V, também dos autores do livro que a gente traduziu para português, que a gente vai falar mais no final. Então, alguns recursos computacionais que tem nessas UPTs que fazem elas serem especializadas. Então, a gente tem uma unidade de multiplicação para matrizes. Como o professor Pias falou, isso acontece muito nessa área, tem muita operação desse tipo de coisa, e uma MXU é basicamente uma unidade, é um processador especializado em multiplicação com matrizes, principalmente uma operação de multiplicação e adição. Um buffer unificado funciona mais ou menos como um registrador. Se não me engano, agora não me recordo muito bem, mas acho que é 24 MB o tamanho desse buffer, e é uma SRAM, tá? E tem uma unidade de ativação também, que é basicamente a ativação dessas funções do TensorFlow direto no hardware, ou seja, isso torna muito mais rápido. Algumas vantagens, então, ela é muito forte e ela consome muito pouco. Acho que essa a gente já define basicamente a vantagem dela. Depois a gente vai mostrar uns gráficos sobre essa relação. Também, modelos que antigamente demoravam-se muito para treinar, hoje em dia já é muito mais real a gente ter esse treinamento em horas. Aqui, então, só um dado interessante. Eu achei essa informação que uma TPU consegue analisar até 100 milhões de fotos no Google Fotos por dia. Então, ali do lado tem um data center. Então, em cada baía daquelas ali cabem 4. Então, imaginem a potência computacional disso. Aqui eu trouxe um gráfico da relação desempenho-potência. Quando a gente usa a TPU com GPU, TPU com CPU, esse tipo de coisa. Em azul ali, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma GPU com CPU. Em laranja seria todos os casos que é TPU e CPU. Então a relação é muito, muito superior. Ele entrega muito mais poder computacional por muito menos energia. As desvantagens é que a gente não pode pegar esse chip é da Google, a gente não pode comprar ele. E se a gente quiser ter acesso a ele, é somente através da Google Cloud. Por isso que a gente trouxe aqui algumas opções baseadas exatamente em RISC-V. Até um colega, uma pessoa que está assistindo, comentou de um chip da Kendryte. E a Kendryte já está utilizando nos chips deles
uma variação de RISC-V. Aqui eu vou falar hoje só sobre o Kendryte KD 233, vou citar um pouco sobre o ET Maximum e o ET Minimum, mas esse é o foco. Então, esse aqui é o Kendryte. Vocês podem ver ali que ele tem dois módulos em cima, meio amarelo ali, que se chama FPU, que basicamente são unidades especializadas em operações de ponto flutuante. São operações ou de números muito grandes ou números muito pequenos. Então, essas unidades mantêm essa precisão e são especializadas nesse tipo de cálculo, ou seja, elas fazem mais rápido esses cálculos. Ali no meio a gente tem uma KPU, que tem CNN Accelerator embaixo dela, que é basicamente uma unidade que ela é otimizada para tratar as imagens através de redes neurais convolucionais, que se usa muito para fazer reconhecimento de imagem e prever padrões naquelas imagens. E embaixo ali a gente tem um Audio Accelerator, que é basicamente a mesma coisa que uma KPU, só que voltada para operações de detecção de padrões em áudio ou separação de áudio, isso é muito comum. Ela é baseada em RISC-V e ela custa só $50. Claro que para nós brasileiros não é tão barato assim, mas pela potência computacional dela, até que é um bom preço, considerando que ela consegue fazer reconhecimento facial a 60 fps, numa resolução que é VGA, que é 320 por 140, e em 30 fps em VGA. Ela é um projeto aberto, para quem tiver interesse, ali tem o link do GitHub, provavelmente esses slides vão ser divulgados depois, então, se vocês tiverem interesse, é só acessar. Então, antes, aquele ET Maximum e ET Minimum ali que eu comentei, eles são basicamente o escopo deles é um pouco mais aberto, eles só têm unidades que trata pontos flutuantes, não tem nada tão específico assim, em questão de tecnologia, e o objetivo deles com aqueles chips, a empresa que produz eles é a Esperanto Technologies, o objetivo deles é basicamente oferecer o maior poder computacional por watt do mercado. Então, eu não sei se eles já estão sendo comercializados, mas esses são os nomes, se alguém quiser dar uma pesquisada. Então, para concluir esse módulo, por que RISC-V em circuitos especializados? Primeiro, acho que a pergunta mais óbvia é porque ele é livre e ele é de graça. Só por isso ele já é uma opção louvável, né? Ele está em crescimento. Depois, o próximo tópico, a gente vai mostrar todos os membros e todas as empresas que participam desse desenvolvimento, sejam através de sendo ouvinte ou votando mesmo, tomando decisões. E acho que o mais importante para esse caso, falando de circuitos especializados, é porque ele é modular, entendeu? Um circuito especializado, ele é necessariamente enxuto. Ele tem que ter só o que ele precisa ter para ele servir como realmente um circuito especializado. E o fato do RISC-V oferecer módulos é um prato cheio para essa área, porque tu pode realmente montar o teu circuito da maneira mais otimizada possível. Também, porque o RISC-V tem uma fundação, então, provavelmente, nas áreas que forem surgindo, eles vão, provavelmente, ampliar. Claro, até no livro, eles falam de futuras extensões, então, eu acredito que eles vão cobrir. E, talvez, acho que o maior foco é em questão de economia, assim. A gente vê esse gráfico aqui, que até 2030 existe uma previsão que 21% da energia consumida no mundo inteiro seja de eletrônicos. Então, bom, a segunda-feira a gente teve uma notícia que a gente bateu o recorde de novo de CO2 na atmosfera, a gente atingiu 415 partes por milhão de CO2, então a gente precisa conter esse tipo de coisa, então a gente precisa parar de consumir combustível não renovável. Ou seja, a gente precisa consumir menos energia, porque é mais fácil isso do que mudar a matriz energética tão rápido. 87% da energia produzida no mundo inteiro não é renovável. Então, para um mundo cada vez mais eletrônico, a gente precisa de uma eletrônica cada vez mais sustentável. É a única maneira. Então, aqui agora eu vou passar falar um pouquinho da fundação RISC-V, que é basicamente, a gente pode definir... Opa, passei 2 slides, desculpa. A gente pode definir, na verdade não foi a gente que está definindo, foram eles mesmos,
Isso aqui está no site deles. Então, a Fundação RISC-V é uma organização sem fins lucrativos, controladas por seus membros, direcionando o desenvolvimento e impulsão à adoção da ISA RISC-V. Em bom português, seria basicamente aonde eles tomam as decisões e aonde eles organizam eventos para disseminar as informações e as novidades sobre o RISC-V. Até o momento, a gente já tem mais de 230 membros, e é uma hierarquia definida com limitação baseada em incentivo. Com limitação baseada em incentivo. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta, tu não vai ter mais votos se tu doar 1 milhão, por exemplo. O limite é 25 mil dólares. Ou seja, uma pessoa que doa 25 mil dólares vai ter assento no dia de tomada de decisão, na reunião, no caso, e vai ter um voto. Quem investiu mais também não vai ter mais que isso. Então, existem vários planos. Tem Platinum, esse que eu estou falando é o Platinum, que tem assento na mesa. O Gold não tem assento na mesa, mas tem voto. O Silver também tem voto. A FURG, a universidade que a gente faz parte, é membro ouvinte dessa fundação. Então, a gente não vota, mas a gente pode participar das reuniões. Então, basicamente, os benefícios são os votos, talvez a presença na mesa também, e também poder fazer chamada para evento, esse tipo de coisa. Quem doa mais dentro desse escopo pode requisitar mais eventos de RISC-V na região. Se alguém quiser, eu deixei o link ali. Tem mais informações. E aqui eu trouxe alguns membros. Tá pequenininho, não sei se todo mundo consegue ler, mas a gente consegue. Eu vou dar uma lida aqui nos mais conhecidos. Tem a Google, a NVIDIA, a Alibaba, a Samsung. E aqui do lado eu botei 2 empresas que vocês da Embarcados provavelmente conheçam, que tem mais interesse, que é o Raspberry Pi, a Huawei. E aqui embaixo eu trouxe algumas universidades, como a FURG, a Boston University e a Princeton University. Aqui são alguns eventos que aconteceram no mundo. Aqui na esquerda tem um evento que aconteceu em Barcelona, e em cima ali é um evento em Hsinchu, em Taiwan, e embaixo em Xangai, na China. Ano passado teve foi em São Paulo, foi onde até a gente anunciou a nossa tradução do livro que a gente vai falar, que é o próximo tópico. Então, se alguém quiser mais alguma informação, eu deixei o link ali da Fundação RISC-V, e também eu deixei um link para cores do projeto. O que são cores? Basicamente, projetos em andamento que tem como base o RISC-V. Eles não são regulamentados, não tem nenhum link com a Fundação RISC-V, porém, são projetos que estão em andamento. Se alguém tiver curiosidade, quiser contribuir, quem sabe, aí fica com vocês. Então, agora a gente vai falar sobre o livro que a gente traduziu para português. Foi a primeira bibliografia sobre o RISC-V totalmente em português. Ela é de origem 100% open source, não envolveu dinheiro, a gente fez isso para ser realmente livre. Não teve dinheiro público, não teve dinheiro privado, a gente fez a maioria das coisas com ferramentas livres mesmo. É um projeto literalmente 100% livre. Ele é traduzido 100% para português e nós consideramos, mas não só a gente, também os criadores do RISC-V consideram esse livro uma ótima introdução ao RISC-V. Essa frase aqui tinha no livro, que é basicamente o seguinte, nas palavras de Andrew Waterman, que é um dos autores, e do David Peterson, que é outro autor. Pensamos que um guia de programação compacto ajudaria os recém-chegados a entender por que o RISC-V é um conjunto de instruções atraente. Também verem como ela difere-se das ISAs do passado. Acho que a palavra-chave aí que eu gostaria que vocês lembrassem é compacto, que a gente vai lembrar isso aí no final. Aqui alguns tópicos que o livro aborda. Claro que tem mais capítulos aqui, como vocês podem ver, não está mostrando o capítulo 1, por exemplo, mas aqui o capítulo 2, que a gente abordou, tem a ISA base, o capítulo 6, que são as instruções atômicas, que a gente abordou também, o capítulo 8, da computação vetorial. Então, ele tem vários tópicos que a gente não abordou aqui hoje. Quem tiver mais interessado pode usar essa bibliografia à vontade, é livre, é só baixar, é literalmente isso. Aqui eu vou dar alguns exemplos também de como ele aborda essas comparações. Aqui a comparação do RISC-V com outras arquiteturas, outros conjuntos de instruções. Aqui tem, então, nessa comparação, esse aqui é só um exemplo, ARM32, MIPS32 e X86 com RV32i. Então, essa tabela aqui mostra
basicamente, o que eles erraram no passado, as pessoas que criaram o RISC-V consideram erros, e como o RISC-V, quais alternativas eles resolveram, ou quais caminhos eles resolveram percorrer para evitar esse tipo de erro. Aqui é um sumário, em todo capítulo vai se encontrar isso aqui. Essa aqui, no caso, é do capítulo 5. Esse aqui é do capítulo 5. Sempre vocês vão encontrar isso em cada capítulo. É basicamente um sumário de todas as operações que aquele módulo abrange, tá? Aqui é um exemplo de comparação de código, tem muita comparação de código. Vocês vão ver código escrito em RV, em RISC-V, obviamente, em ARM, em x86, esse tipo de coisa. Sempre comparando o número de instruções utilizadas, o número de bytes ou coisas relevantes para aquele tipo de demonstração, tá? Aqui é um cartão de referência, e isso aqui é uma das coisas mais legais que tem. Para quem está programando em RISC-V, ali esquece o argumento que tem que usar, ou quer saber mais sobre algumas instruções, que às vezes nem sabe que existe. Esse cartão de referência tem todas as instruções, inclusive as opcionais. Então, é basicamente uma folhinha, tipo um formulário de física, a gente pode usar um formulário de RISC-V nesse caso. Então, voltando à palavra compacto, que eu gostei, que eu pedi que vocês seguissem com isso na cabeça, o RISC-V tem 236 páginas no total, 125 páginas de real conteúdo, com 75 imagens dentro dessas 125. Em comparação, se a gente comparar com um livro da ARM, por exemplo, se a gente quiser se inteirar um pouco mais da ARM, a gente vai ter que ler 2.736 páginas e quase 900 mil palavras. Então, o RISC-V, com páginas que não são de conteúdo, que não tem conteúdo real, assim, não é algo escrito, esse tipo de coisa, tem 236 páginas e 76.702 palavras. Ou seja, se tu vai ler um livro da ARM, ele tem mais de 10 vezes mais palavras. E nem se compara com o livro de x86, por exemplo, que tem mais de 2 milhões de palavras num livro. Então, se forem começar, se é uma pessoa que nunca leu nada sobre esse tipo de coisa, é muito mais fácil começar pelo livro do RISC-V, porque é o caminho mais que dá para entender um pouquinho mais da área, dá para conhecer um pouquinho mais das coisas de maneira mais fácil. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. A gente agradece o convite do Fábio, foi muito legal estar aqui. Então, agora a gente está aberto para perguntas. E acho que é isso aí. Excelente, muito bom. Então, pessoal, fica aí a dica para baixar o e-book. Tá no Embarcados, eu até coloquei o link para vocês aí. Então, vai direto lá para a página para baixar. E agora vamos ver se tem pergunta aqui. Eu lembro de uma pergunta inicialmente, acho que do Jonathan. Ele perguntou se vai ser tendência a adoção do RISC-V, né, em desktop. Eu acho assim, eu acho que o uso, na verdade, do RISC-V em desktop tem um potencial grande, na verdade, tá? À medida que hoje as nossas CPUs, por exemplo, os nossos cores ARM, eles já têm um poder de processamento que eu até posso considerar que a gente consegue colocar, por exemplo, num laptop, tá? Tanto que a gente vê os nossos smartphones aí e processando várias coisas, né? Obviamente, todo esse processamento, a gente não está falando do processamento para quem joga games, aí, para quem é do mundo dos games, porque esse aí vai precisar ter uma CPU bem de alta capacidade, uma GPU boa também. Mas assim, eu realmente acredito que vai haver uma tendência, vai haver um movimento tanto da ARM para o mundo de desktop, tá? Por quê? Porque o poder de processamento está crescendo, tá? E um outro fator importante é o uso de energia. Então, um desktop hoje, a gente está falando que talvez aqui
80 watts aí, 100 watts, 150 watts se tiver operando um bom desktop. Pô, e 100 watts sério, ele é a minha geladeira, tá? E mais alguma coisa todo o tempo rodando. Tá? Então, existe algo por trás aí, tá? Que a gente ainda não está pensando, mas que vai chegar, que é o próprio uso da energia na forma de desktop. E se a gente tivesse algo do tipo um Core ARM, por exemplo, nesse cenário aí, a gente está falando de 2 watts, aí, 1 watt, por exemplo. Essa GPU aqui da NVIDIA, tá, que eu mostrei para vocês aqui, essa GPU aqui, ela está alimentada em 2 watts. Tá? Então, eu tenho uma GPU na minha mão com 2 watts aqui. Enquanto que o nosso desktop, tá, a gente está trabalhando aí com 100 watts. Então, eu acho que, obviamente, aí 100 watts é para alimentar o quê? É para alimentar o poder de processamento que a gente tem de uma CPU Intel, por exemplo, ou AMD, com a ISA x86, tá? E toda a estrutura Cisco que está por trás lá, entendeu? Então, eu acho que vai ter um movimento aí, e eu acho que pelo número de empresas que está por trás da fundação RISC-V, então o Nathan deu apenas alguns nomes ali, mas você pode ver que existe um peso grande da indústria por trás do RISC-V, tá? Então eu acho que vai ter uma tendência de implementações de CPUs para, talvez nem seja chamado de desktop, tá? Talvez seja desktop barra laptop, um outro nome, na verdade. É assim que eu estou vendo, na verdade, esse cenário. Interessante. Bacana. O Jonathan, ele pergunta aí também se, do ponto de vista do iniciante, estudante, valeria investir no estudo do RISC-V, pensando no futuro. Assim, o que eu acho? Até uma das experiências que a gente teve no ensino, até o Gustavo, foi o meu aluno ano passado, e a gente teve uma experiência, e a gente trabalhou bastante com o RISC-V em sala de aula, tá? Eu acho que a grande parte dos conceitos de arquitetura de computadores e todos esses conceitos relacionados com sistemas computacionais que a gente precisa avançar, tá? Eles são muito mais simples, tá? Quando a gente trabalha com uma ISA RISC-V, tá? Comparado com qualquer outro tipo de ISA, tá? Então, eu tenho experiência, por exemplo, trabalhando com a própria ISA ARM, na verdade, e até essa versão 8 aí, que está mais parecida com o RISC-V, mas mesmo assim é muito complexo. Então, eu acho que vale a pena investir, primeiro, para aprender os conceitos, tá? E segundo, eu acho que existe um futuro, né, para o RISC-V, tá? Talvez seja um futuro aí de 2, 3, 4 anos, mas como eu falei, o Google já está colocando isso nas TPUs que o Nathan mencionou, já está colocando como a ISA sendo o RISC-V, a NVIDIA está trabalhando com isso também. Então, tem um suporte muito grande da indústria, tá? E o RISC-V, ele, de certa forma, é muito parecido com o ARM v8, tá? Então, não estaria muito longe, na verdade, do ARM versão 8, tá? Então, eu acho que vale a pena investir no aprendizado do RISC-V, sim. Interessante. E aí, por exemplo, um professor que queira adotar como arquitetura para ensino de arquitetura, ele vai usar aí, por exemplo, um livro como base e ferramentas de desenvolvimento. Tem o simulador que vocês comentaram e na implementação do hardware já existe placas de desenvolvimento com o RISC-V. Sim, existem placas de desenvolvimento, tem uma startup no Vale do Silício chamado Sci5, tá? Quer dizer, eu falo startup, mas na verdade, startup é o conceito deles, né? Porque são mais de 400 funcionários. Mas, assim, que está produzindo os cores, na verdade, RISC-V, tá aí. Então, tem já placas de desenvolvimento, inclusive nesse seminário que teve em São Paulo, do RISC-V na USP, eles apresentaram lá as placas de desenvolvimento. Então, existe placa de desenvolvimento, tá, para o ensino, e eu acho que talvez o que é legal também, tem um simulador, mas também tem ferramentas de construção de CPUs,
tá? RISC-V. Então, tem tudo open source, na verdade, como parte da fundação. Então, tem ferramentas que ajudam o estudante a criar as suas próprias CPUs, um estágio de pipeline, 2 estágios, 3 estágios, 4 estágios de pipeline, por exemplo. Tá? Então, tem ferramentas para trabalhar isso na disciplina de arquitetura, e eu acho que de forma muito mais simples do que utilizando, por exemplo, uma arquitetura como a ARM, tá? E que tem que ter vários acordos, por exemplo, de universidade com a ARM para poder utilizar as licenças. Legal, então fica incentivo aí para o pessoal que está estudando para fazer o trabalho de conclusão de curso, iniciação científica, baseada aí no RISC-V. E aí uma pergunta interessante aqui deixa eu ver, do Anderson, perguntou se o RISC-V ele representa uma ameaça comercial à arquitetura ARM. Ou outras, né? Não, eu realmente acredito que sim, tá? E eu, particularmente, morei muito tempo na Inglaterra e na cidade de Cambridge, na verdade, como coincidência, que é o berço da ARM, né? E eu tenho amigos que trabalham na ARM e eles, quando eu estava até começando a me envolver com o RISC-V, eles até me mostraram curiosos por que eu estava me envolvendo com o RISC-V, tá? E eles me disseram que existia um movimento dentro da ARM de mapear esse ecossistema que estava criando em cima do RISC-V, porque eles viam como algo que tem que estar no radar deles, tá? E eu acho que tem que estar no radar pelo simples motivo de que é uma arquitetura aberta, ela tem uma fundação por trás disso, tá? Em que a FURG, a nossa universidade que federal, ela faz parte da fundação junto com outras 200 e poucas organizações, tá? E essas organizações elas não são organizações de pouca relevância na indústria, então elas são organizações na indústria, tá? E por ter muita relevância, então, por exemplo, a Google, ela tem essa relevância toda com a plataforma do Android, então ela pode trazer muito peso nessa área de aplicações, que é aquela parte de cima que eu mostrei naquela figura, né? E tem outras aplicações que são os implementadores da CPU, organizações que fazem parte. Então, eu realmente acho que a gente está entrando em algo estranho aí, em algo que pode ser uma ameaça para o estado atual, na verdade, das arquiteturas, tá? Eu realmente acho. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acho que o Anderson perguntou aqui, acho que é a última pergunta, se o link, acho que é do simulador, atende todas as versões de RISC-V. O simulador. Não, eu acho que o Gustavo eu acho que o simulador ele na verdade implementa o que a gente chama de módulo base, tá? E eu acho o vetorial também, né? Acredito que ele implementa também de multiplicação e divisão, mas o vetorial acho que não. Não. A extensão vetorial não. Então, a extensão vetorial não é implementada naquele simulador, então ele é o base, tá? Só lembrando, base a gente tem adição, subtração, deslocamento, todas aquelas operações lá, tá? E depois a gente tem uma outra extensão, que é a extensão de multiplicação e divisão, tá? E depois tem uma outra extensão que é de ponto flutuante. Então, acho que o simulador, ele não cobre a extensão vetorial, porque a extensão vetorial você tem que entender que ela, apesar da gente ter aquelas instruções que eu mostrei lá, né, de VMU, por exemplo, multiplicar vetores, tá? A implementação dela é uma coisa totalmente nova, tá? A gente tem que implementar uma máquina vetorial, tá? E hoje, talvez a NVIDIA, a AMD tem experiência em implementar máquinas vetoriais por conta das GPUs, que elas vêm trabalhando há muito tempo, mas, obviamente, elas vêm desenvolvendo essas GPUs para a parte gráfica, né, para a parte de processamento gráfico, né, e a gente vê uma tendência do uso dessas máquinas vetoriais para essas aplicações de Deep Learning. Tanto é que a NVIDIA, por exemplo, ela
mudou totalmente o seu... Se você entrar no website hoje da NVIDIA, vocês vão ver que ela é uma empresa de inteligência artificial. Não, vocês vão ver que... E não tanto de placas de vídeo, por exemplo. Assim. Então, vocês vão ver que existe essa tendência de embarcar esse tipo de aplicação. Por quê? Porque a gente tem o Alexa, a gente tem o Siri para processamento de linguagem natural, tem robótica, um monte de coisa acontecendo que precisa de uma máquina vetorial para poder executar a nossa multiplicação de vetor ao invés do nosso for loop ter isso paralisado. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que você mandou isso, né? Então, maravilha, acho que é isso. A gente estourou um pouco de tempo aqui, mas foi bastante informação, muito legal, abriu bastante caminhos aí para a gente continuar estudando. Inclusive até a Larissa agradeceu aqui das informações e ela está mais dentro do assunto. Então a gente está realmente dentro do assunto, a gente, né, não está vivendo o dia a dia aí, vocês estão trabalhando aí diariamente, então foi muito bacana aqui esse conteúdo, com certeza vai abrir o live e está preparado. Então, agradece bastante aí a disponibilidade de vocês. E lembrando para o pessoal que o material a gente vai nos slides, tá? Então fiquem tranquilos com relação ao que vocês conseguem acessar. E é isso, trabalho bacana de vocês aí, parabéns. Parabéns aí, o Luiz Gustavo, Natan, professor Marcelo aí. E nós continuamos. Então, fica o incentivo para o pessoal aí que está estudando, quer explorar o RISC-V, está dentro de uma instituição de ensino, quer fazer um trabalho. Acho que fica aí o incentivo aí do trabalho que vocês fizeram. Tem bastante coisa para fazer também, né? Eu queria só agradecer a oportunidade, Fábio, de poder hoje falar com várias pessoas no Brasil. Na verdade, isso aí para a gente é uma honra, na verdade, que a nossa voz está chegando em todos os cantos aí do Brasil. Eu vi que tem gente do Porto Velho, vários lugares do Brasil, tá? E sem essa plataforma que vocês têm, sim, website de vocês, a gente nunca conseguiria chegar dessa forma. Então, a gente queria agradecer muito ao pessoal do Embarcados, e agradecer também o pessoal que já são 9h15, que está aqui ainda com a gente, tem uns sobreviventes ainda aí, tá? E agradecer muito a presença de todos aí, e dizer que a gente está aberto, assim, a gente colocou o nosso e-mail ali, tá mais relacionado ao livro, mas a gente está aberto a e-mail com dúvidas, se vocês tiverem, e também ideias, de repente, de como crescer conteúdo ligado ao RISC-V, projetos RISC-V. A gente participa da Fundação RISC-V, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, tá? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Pessoal, então boa noite. Fica aí, então, o link para vocês. Baixe o livro, comecem por aí e vamos tirar dúvidas com os mestres aqui. Boa noite a todos e a gente se vê no próximo webinar. Valeu. Obrigado.